Oi pessoal, bem-vindos à nossa segunda videoaula de redação, né? Lembrando que a nossa primeira videoaula dessa série de videoaulas, ela abordou o repertório sociocultural. O repertório sociocultural nada mais é do que um conjunto de saberes das diversas áreas do conhecimento, esses saberes que vocês vão construindo ao longo dos estudos e da formação de vocês, e vocês vão acabar aplicando nas escritas de vocês. Então, é essencial vocês terem conhecimento a respeito desse repertório sociocultural, porque vocês vão aplicar ele e vão acabar cumprindo uma exigência da competência 2 no caso, que diz exatamente isso, né? Explorar várias áreas do conhecimento. Então é importante vocês reconhecerem isso. Essa nossa videoaula 2, ela vai abordar a estrutura geral da redação do Enem, que seria a macroestrutura da redação. É uma estrutura essencial que vocês vão organizando, planejando sequencialmente, né? Lembrar que essa macroestrutura, essa estrutura geral da redação do Enem, ela é planejada por vocês, ela é pensada e vocês vão articular todas essas partes do texto. Nunca esqueçam que a redação do Enem ela tem uma estrutura dissertativa argumentativa, ou seja, vocês vão dissertar sobre determinado assunto, expor determinadas teses e vão argumentar de modo a defender essas teses, ou seja, para sustentar essas teses de vocês. Porque toda opinião ela tem que ser sustentada, né, com diversos argumentos. Enfim, uma coisa importante da gente saber, além, né, do tipo de estrutura da redação do Enem, é o número de linhas dessa mesma redação. Nunca esqueça que o número mínimo de linhas da redação do Enem é 7 e o máximo são 30 linhas. Obviamente, uma redação que cumpra todos os quesitos, enfim, uma redação que tem uma nota muito satisfatória, ela vai ter que ter mais do que 7 linhas. Então, no mínimo, umas 21 por aí, enfim. E nunca esquecer que a gente não pode ultrapassar as 30, né? Porque às vezes a gente tem tanta ideia, a gente vai se alongando tanto nos nossos dizeres, na nossa escrita, e a gente não pode correr o risco de ultrapassar o limite, tá? Então é legal a gente saber isso também. Então vamos lá, organizando essa estrutura da redação do Enem, a gente tem que lembrar que a redação ela vai ser organizada em 4 parágrafos. Esses 4 parágrafos vão ser organizados sequencialmente e vão ter que estar articulados, ou seja, os parágrafos não são gavetas, não são partes independentes do texto que não se conectam entre si. Tá? Eu gosto de falar que a redação do Enem é como se fosse um tecido, né? Que a gente vai costurando, a gente vai ligando, a gente vai articulando, a gente vai fazendo os devidos ajustes. Isso é muito importante a gente reconhecer. Então, essa redação do Enem, estruturada em 4 parágrafos, o primeiro vai consistir basicamente na introdução, o segundo parágrafo seria o desenvolvimento 1, que é o D1, o terceiro parágrafo é o desenvolvimento 2, que é o D2, e o último parágrafo seria a conclusão, a intervenção de vocês. Então, vocês precisam ter em mente essa estrutura, essa organização, porque cada parte do texto ela tem uma função mais específica que vocês devem cumprir. Por exemplo, a introdução, primeiramente. A introdução, de uma maneira mais geral, numa macroestrutura, ela vai começar com o que a gente chama de contexto introdutório. Um contexto onde vocês vão trazer o repertório sociocultural, que foi o assunto lá da nossa videoaula anterior, repertório sociocultural, onde vocês vão trazer uma área do conhecimento além da temática. Vocês não devem ainda trazer as palavras-chave. Depois desse contexto, vocês vão trazer o que a gente chama de apresentação do tema. Vocês vão trazer o tema propriamente dito, com as palavras-chave. Nunca esqueçam que as palavras-chave elas explicitam a delimitação da temática, né? A delimitação que é o que as teses de vocês vão ter que trabalhar. Tá? Então é muito importante vocês saberem disso, nunca esquecerem disso. Depois dessa apresentação do tema com as palavras-chave, vocês devem trazer as teses. Procurem trazer sempre 2 teses. Por quê? Porque é muito mais organizado. Porque o planejamento textual de vocês vai ser muito mais efetivo. Porque vocês vão trazer a tese 1 como tópico central do desenvolvimento 1 e a tese 2 como tópico central do desenvolvimento 2.
Tá? Então procurem trazer sempre 2 teses no final da introdução de vocês. Sim, as teses devem sempre vir no fim da introdução de vocês. E elas devem vir de modo mais objetivo, mais sucinto, sem muita prolixidade. Como assim? Sem muito enrolamento, né? Sem muita necessidade de dizer o que vocês devem dizer de uma maneira mais extensa. Vocês têm que ser objetivos, diretos, sucintos. Então, é essencial vocês fazerem esse planejamento textual. Depois dessa estrutura geral do parágrafo introdutório, vocês vão ter os 2 parágrafos de desenvolvimento. Os 2 parágrafos de desenvolvimento, eles vão ter a mesma estrutura. Eles não vão fugir, eles vão ter que ser estruturados do mesmo jeito. Óbvio que o conteúdo que vai ser abordado em cada um deles vai ser diferente, porque vocês vão ter 2 teses diferentes. Né? Só tem um pequeno diferencial em relação à coesão no início do D2. Mas a estrutura macro vai ser a mesma tanto no D1 quanto no D2. Então vocês devem lembrar disso. Primeiro, no desenvolvimento 1, vocês vão trazer no primeiro período, um período mais breve, obviamente, o que a gente chama de tópico frasal, né? Que seria um projeto de texto de vocês, que é basicamente uma retomada sucinta, objetiva, do tópico da tese 1 de vocês, que estava lá no finalzinho da introdução. Então, o tópico frasal, ele é basicamente a ideia central que vai ser abordada no parágrafo de desenvolvimento que vocês estão escrevendo, e o tópico frasal, ele vai retomar, ele vai consistir na tese que vocês trouxeram no fim da introdução. Tá? Depois desse tópico frasal, vocês devem trazer o que a gente chama de argumento principal. O que é o argumento principal? O argumento principal é mais ou menos um período, vamos dizer assim, né? Não vou dizer que é um período, mas é aproximadamente um período, pode ser 2, enfim. Vai ser o momento em que vocês vão ter que dizer o porquê que vocês falaram aquilo que falaram no tópico frasal anterior de vocês. Então vocês vão ter que dizer por que vocês falaram o que falaram anteriormente. Tá? Então é muito importante. Por que vocês vão abordar aquele tópico? Por que ele é uma tese? Por que ele tem valor? Vocês vão ter que justificá-lo, vamos dizer assim. Depois do argumento principal, vocês vão trazer o argumento secundário, que a gente chama de argumento propriamente dito. É aquele argumento mais palpável, mais concreto. É aquele principal argumento que vai dar consistência para as teses de vocês. Existem vários recursos, vários tipos de argumento secundário. Pode ser com dados, que vocês sempre devem trazer a fonte, não existe dado numérico sem fonte. Ou vai ser um argumento de autoridade, ou vai ser alguma citação, ou vai ser alguma teoria, vão trazer alguém, uma voz de fora, ou seja, vocês vão trazer algum argumento que respalde, que sustente a tese de vocês, a tese que vocês estão abordando e que ele encara novamente no início do D1 de vocês, que seria no tópico frasal, no projeto de texto. Então vocês devem lembrar disso também. Depois do argumento secundário, vocês devem procurar sempre encerrar, fazer o que a gente chama de desfecho do D1 de vocês, que seria trazer um comentário final do desenvolvimento, onde vocês vão fazer um comentário final breve, claro, né? De uma maneira mais dinâmica, que vocês vão recapitular a ideia central daquele parágrafo. Vão fazer tipo um desfecho, uma retomada, um encerramento breve do parágrafo de vocês. Vocês, obviamente, devem procurar começar esse comentário final do desenvolvimento com uma coesão conclusiva, ou seja, uma conjunção, um conectivo, um agente do discurso conclusivo, tá? Então, é fundamental vocês praticarem esse planejamento com essas estruturas até aqui. O D2 tem a mesma estrutura do D1. Qual é o diferencial? Que no início do D2 a gente tem que ter uma coesão obrigatória, né? Nunca esqueçam que a coesão está lá dentro da competência 4, mais especificamente, né? A coesão é extremamente importante. Lembrem que a gente tem 2 tipos de coesão, a coesão referencial e a coesão sequencial, que a gente já trabalhou especificamente em uma videoaula coesão. Quem ainda não viu, pode ir lá ver a videoaula, uma videoaula bem breve, bem tranquila. E é um conteúdo muito
valioso para a redação de vocês, porque ele vai fazer a coesão, a conexão mais explícita das ideias e das palavras, o que não pode deixar de acontecer no texto. As ideias e palavras não podem vir soltas, elas têm que estar conectadas, tá? Então, no início do D2, o diferencial em relação ao D1, que vocês devem ter uma coesão inicial obrigatória, tá? A estrutura depois do D2 vai ser a mesma. Vocês vão trazer o tópico frasal, depois o argumento principal, depois o argumento secundário e, por fim, o desfecho, que seria o comentário final de vocês. Então, vocês devem lembrar dessas estruturas. Quanto ao último parágrafo, seria o parágrafo de conclusão, o parágrafo de intervenção de vocês, que é como se fosse o coração da redação do Enem, que é onde vocês vão trazer as propostas interventivas, as soluções de vocês para determinado problema. Então, vocês não devem esquecer, né, de se dedicar muito, assim como nas outras partes do texto, mas especialmente aqui, porque a intervenção é muito valiosa, tá? Tanto que a gente tem uma competência só para ela, que é a competência 5. Nessa intervenção, vocês vão começar, obviamente, trazendo uma coesão conclusiva. Vocês nunca devem trazer uma coesão, por exemplo, adversativa, que é de oposição, que é de contraste, porque senão parece que vocês vão estar contradizendo tudo o que disseram nos outros 3 parágrafos. Isso é inconcebível. É como se vocês fossem excluir os 3 parágrafos anteriores. Vocês trabalharam e argumentaram nos 3 anteriores, é como se vocês fossem contradizê-los. Isso é extremamente incoerente. Lembrem, vocês nunca devem cultivar a incoerência nos textos de vocês. Ideias confusas e contraditórias, né? Então, devem começar sempre a conclusão com uma coesão conclusiva, né? Tanto que o parágrafo final se chama de conclusão. Depois vocês vão trazer uma espécie de tópico frasal, uma espécie, né, como a gente chama. Seria uma retomada das palavras-chave da temática da proposta e dizer que medidas devem ser adotadas, que alguma coisa deve ser feita, né, para reverter esse cenário problemático no caso. Porque vocês vão estar abordando necessariamente um problema na redação do Enem, né, nessa escrita, nesse texto de vocês. Daí vocês devem trazer preferencialmente 2 ações interventivas. Procurem trazer sempre essas 2, porque elas vão ser mais completas, vão ser mais lógicas conforme o planejamento anterior de vocês. Tem pessoas que fazem uma e detalham essa uma muito, muito bem, mas eu recomendo mais vocês fazerem 2, né? E obviamente detalharem muito elas. Lembrem que sempre que vocês trouxerem ações interventivas, vocês devem cumprir 5 requisitos. Vocês devem dizer qual a ação, quem deve fazer, como deve fazer, o meio, o detalhamento pelo qual essa ação vai ser realizada, para quem, né, no caso público-alvo, e para quê, que seria o efeito dessa ação em específico. Então é importante vocês lembrarem disso, tá? Essas perguntas devem ser respondidas, principalmente quanto ao meio, ao detalhamento, que vocês devem procurar usar sempre expressões que auxiliem vocês a enxergarem com nitidez onde está esse detalhamento. Procurem trazer as expressões via, por intermédio de e também por meio de. Procurem trazer essas expressões que deixam mais visível esse detalhamento, esse meio nas ações interventivas de vocês, tá? É muito valioso vocês cultivarem essa prática. Vocês vão trazer 2 ações interventivas, então, uma depois da outra, com essas mesmas estruturas específicas, e depois vocês devem procurar encerrar o texto de vocês, trazendo o que a gente chama de efeito geral, né? O efeito geral é uma retomada geral de todo o tema, né? Querendo dizer que o tema ele vai acabar sendo resolvido gradativamente, enfim, dá um desfecho um pouco mais otimista a partir, né, obviamente, com base nas ações interventivas de vocês. Uma coisa muito legal de trazer no efeito geral é uma retomada lá do contexto introdutório de vocês, da área do conhecimento além que vocês trouxeram lá. Isso a gente chama de texto circuito, de um texto que ele termina voltando no que ele começou, né? É um texto todo interconectado. Isso é muito legal de fazer, o corretor ele geralmente gosta bastante. Ele mostra que vocês não esquecem as outras partes do texto de vocês,
e que vocês dão a devida importância ao repertório sociocultural. É uma maneira muito boa de a gente amarrar o texto, fazer um desfecho, um efeito geral dessa redação. Então é muito importante vocês terem sempre essa estrutura, essa macroestrutura, como a gente chama na redação do Enem, porque a estrutura geral é uma macroestrutura, uma estrutura muito maior que deve ser pensada e planejada por vocês, escritores. Então nunca esqueçam de fazer esse planejamento textual, de entender a estrutura da redação do Enem. Entender a estrutura é fundamental, mas nunca esqueçam, a redação do Enem ela não é só estrutura. Eu gosto de dizer que é como se tivessem pilares que sustentassem essa escrita no Enem. Primeiro, a estrutura, obviamente, porque a gente tem que se adequar a uma proposta de redação. Depois, o conteúdo, as informações, a bagagem informativa, o repertório sociocultural de vocês, que vocês vão trazer junto com vocês. E por fim, o psicológico, né? O psicológico é muito importante, a gente estar tranquilo, controlar a ansiedade, controlar a inquietude no dia da prova e fazer uma escrita tranquila, serena e organizada. Isso é essencial. Então, basicamente, esses eram os pontos da macroestrutura que eu gostaria de passar para vocês. A gente deve continuar com as videoaulas, a videoaula a respeito de competências, depois a respeito da microestrutura em cada parágrafo. Qualquer dúvida podem deixar aqui e boa escrita para vocês.